Prepara o papel e a caneta, porque agora é hora de fazer conta. Hoje é terça-feira, dia do nosso quadro Contabilizando aqui no Tati Cidade. Eu recebo a contadora Maíra Saíta. Boa noite, Maíra, seja muito bem-vinda. Como vai? Boa noite, Roberta. Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Vamos falar de um assunto muito importante, que é a questão do desenquadramento de MEI, microempreendedor individual. Maíra, o que é exatamente esse processo e como é que é feito o desenquadramento de MEI? O desenquadramento do MEI, Roberta, ele se dá quando o MEI, por algumas razões, não é somente uma, né? Quando o MEI ultrapassa o faturamento, por exemplo, que hoje é anualmente de R$ 81 mil, ou 6.750 ao mês. Quando o MEI precisa contratar mais de um funcionário, ou quando o MEI precisa exercer alguma atividade que não está incluída no rol de atividades do MEI. Então, por esses motivos, precisa fazer o desenquadramento. Se ele tiver em qualquer que seja dessas situações, ele é obrigado a desenquadrar ou tem alguma outra opção para ele? Ele é obrigado a desenquadrar. E o ideal, que eu sempre recomendo, é que o próprio MEI, né, através de um contador, porque daí ele já vai precisar de um contador para fazer o desenquadramento, solicite, né, faça essa solicitação do MEI. Não espere a Receita Federal notificar. Porque se a Receita você deixar rolar esse desenquadramento, postergar, né? Faz que não vê. Isso, e a Receita que te notifica que você tem que desenquadrar, ela vai te cobrar todos os adicionais, tudo que superou o faturamento do MEI, com juros e multa. Então, não é interessante. O interessante é sempre o próprio MEI solicitar o desenquadramento. Só para a gente entender, então, hoje o MEI ele paga uma taxa, 50 e poucos reais, isso? Tá, 60 e pouco, 60, em torno de 63, em torno de 60 reais, isso. E não precisa pagar mais nenhum outro tipo de tributo. Se ele ultrapassar, então, esses 6.700 mensais ou 81 mil ao ano. 81 mil anuais, ele precisa pedir o desenquadramento. Agora, vamos supor, isso só vai acontecer ao final do ano. Não, pode ocorrer no meio do ano. Vamos supor que esse MEI pegou um trabalho bem grande, ele já vinha faturando de janeiro até junho R$ 10 mil ao mês. Aí ele pegou um serviço de 40 mil, ele ultrapassou o MEI, no meio do ano ainda. Então ele precisa solicitar esse desenquadramento, mesmo que seja no meio do ano. E aí, nessa questão, como é que fica o regime tributário? Antes você pagava 60 e poucos reais, quando você desenquadra, sobe o tributo. Isso, não é porque você desenquadrou do MEI que você vai deixar de ser Simples Nacional. O MEI, ele é tributado pelo Simples Nacional, e aí ele vai continuar pelo Simples Nacional, mas com uma alíquota um pouquinho maior, não é mais a alíquota fixa, né? Aquele valor fixo da DAS de 60 e pouco. Ele vai, se ele for vendas, ele vai para 4% sobre o faturamento. Se ele for serviço, é 4% mais o ISS, que varia de acordo com o município e a cidade, né? Varia entre 2% e 5%. Então, se for serviço, é 4% mais o ISS. Se for só venda, 4%. Isso que é importante a gente trazer para as pessoas, né, Maíra, a importância de ter um contador nesse momento, porque não é algo fácil. Quando você está no MEI, você ainda se vira sozinho, exatamente. Né? Você paga lá a sua taxa, você faz os seus trabalhos, dependendo da situação, você emite nota, tudo de uma forma simples. Isso. Agora, quando você desenquadra, já tem toda essa questão tributária, muda a alíquota, não sei se muda, é sempre a mesma alíquota? Não, conforme Varia, o faturamento, né, vai aumentando, ela vai aumentando também. Agora, para a gente encerrar aqui, o que acontece se a pessoa ela não se desenquadrar em meio ano? A Receita Federal, ela dá um prazo máximo para a pessoa se tocar, se mancar? Não, pior que ela não dá um prazo máximo. Aí você pode tomar um susto, porque a Receita te notifica, ela mesmo te desenquadra e não dá opção de parcelamento. Por exemplo, vai pagando picadinho, vem tudo de uma vez para você pagar, todo esse tempo que excedeu com juros e multa. Então, para a gente finalizar, o que a pessoa precisa, então, saber para desenquadrar? O que ela precisa ter atenção, fazer a sua conta e procurar um contador? Isso, ela precisa ter muita atenção ao faturamento mensal dela, prestar muita atenção enquanto ela está faturando, para acompanhar isso, para ver se precisa desenquadrar. Tá ok, então. Maíra, muito obrigada pelas suas informações, pela sua atenção e pelo seu tempo. Imagina, eu que agradeço, Roberta. Contabilizando.
Oferecimento: Saíta, mais que uma contabilidade.